médio, mas a gente tinha uma das filhas que era a mais velha querendo cursar medicina. E para ela fazer uma faculdade de medicina, ela não conseguia passar pela USP. A gente tem que saber respeitar o limite de cada um. Ela tentou várias vezes, ela ficou 4 anos no cursinho e ela não conseguia passar. E minha filha começou a ficar doente. O cara se fosse veterinária, a gente na época ainda tinha uma clínica e ele queria que ela cursasse veterinária para poder dar continuidade no que ele fazia. Mas ela falava para mim, mãe, esse não é meu sonho, não quero ser veterinária. Eu quero trabalhar com pessoas, eu quero ser médica. Quando ela começou a adoecer, ela teve uma paralisia facial, ela tinha a boca cheia de afta e os médicos falaram, ela está com herpes. A herpes dá essa paralisia, esse negócio na boca dela é herpes, vamos fazer um tratamento, vamos colher o líquido, vamos fazer... E eu comecei a rezar, porque eu precisava de uma luz, precisava desse momento. Ai, gente, tão difícil de falar isso. Eu precisava desse momento, foi um momento muito duro para minha família. Eu não podia ver mais a minha filha daquele jeito, né? E aí eu ajoelhei, eu falei para ela, filha, presta uma faculdade, a mais barata que tiver. Eu juro para você que eu vou pagar. Ela falou, mãe, eu não aguento mais passar por isso. Eu passo no vestibular e vocês não podem pagar. Eu falei, eu juro para você, filha, eu vou pagar a faculdade. E no último dia de matrícula dela, eu não tinha dinheiro. Ela passou na faculdade e ela falou para mim, vocês vão fazer minha matrícula? E eu falei, eu não tinha resposta. Ela falou, eu sabia. E ela foi pro quarto dela, e eu fui pro meu quarto, eu ajoelhei no pé da minha cama, e eu rezei. E eu pedi, por favor, me dá uma luz, abre uma porta, eu preciso fazer isso pela minha família. Ela é minha filha, eu tenho que fazer isso para ela. E começou a vir na minha cabeça, previdência. Eu falei, por que está vindo previdência? Eu já olhei quanto tem na previdência, nós já fomos atrás de previdência. E a gente sabe que esse dinheiro não é o suficiente para pagar a faculdade dela, não paga nem 6 meses de curso dela. A medicina é muito caro. E a gente paga essa previdência desde que elas nasceram. Mas nem somando a de todo mundo, eu conseguia pagar o curso de medicina para minha filha. E essa palavra ficava na cabeça. Eu saí do meu quarto, falei com ele, falei, Carlos, quanto que tem hoje na previdência? Ele falou, de novo você vai começar essa história, eu não vou tirar dinheiro da previdência, porque vai ter que pagar 15% para o governo. Então a gente já perde logo de cara 15% e o que sobra não dá. E isso é tudo que a gente tem. Se a gente mexer nisso, não vai ter mais nada. E eu falei, não é possível. Liguei na Previdência, eles não queriam me passar os valores. E eu comecei a chorar no telefone e falei, moço, eu preciso fazer isso para minha filha. E ele falou para mim, eu vou abrir para a senhora, porque elas eram maior de idade, né? Então eles não podiam passar os valores para mim. Ele falou, eu vou passar o valor porque meu sonho é fazer medicina. Eu não tenho ninguém lutando por mim. E eu estou vendo a sua luta pela sua filha, então eu vou passar. Mas, por favor, não fala meu nome para ninguém. Primeira porta que abriu. Dentro da minha fé, as coisas começaram a funcionar. A segunda porta foi quando ele me passou o valor. Que eu peguei, veio na minha cabeça e falei para um amigo das minhas filhas que estava em casa. Eu falei, Kaique, faz para mim um cálculo. Quanto, se eu colocar esse valor na empresa, na NUI, quanto que vai dar por mês? Ele fez o cálculo e me passou o valor. Quando ele me passou o valor, eu pagava a faculdade da minha filha. E ainda sobrava um pouco para a gente poder começar a pagar dívidas. Liguei para o Carlos e eu falei com ele, brigou, não vou tirar isso. Eu falei, Carlos, se a gente colocar na NUI, em quanto tempo a gente recupera esse dinheiro e se a gente consegue pagar tudo que tem que pagar? E ele olhou para mim e falou assim, por que eu não pensei nisso antes? Então a gente teve essa coragem, nós sacamos o dinheiro, pagamos os 15% para o governo. Em pouco tempo a gente estava recuperando já esse valor de volta. E naquele dia eu pedi um dinheiro emprestado para minha irmã para pagar a faculdade dela de fazer a matrícula. Fomos correndo, no último minuto, a faculdade não tinha mais ninguém. Eu entrei correndo, paguei dentro da faculdade o valor. Falei para ela, vou fazer a inscrição. E ela falou, quando terminou, que eu entreguei esse papel na mão dela, a gente se abraçou muito, a gente chorou muito juntas. E eu falei, eu jurei pra você, filha. E eu acho que assim, você tem que fazer alguma coisa. Se a gente realmente ficar parado esperando cair do céu, não vai cair. Então assim, eu não falo para as pessoas, tira todo o seu dinheiro e põe lá, não é isso. Não é isso.
Cada um vai ter o seu propósito, cada um vai ter o seu momento. Mas a minha gratidão a essa empresa, porque dali, gente, a minha vida começou a ter uma subida. Uma subida de aprendizagem, porque a gente tem que aprender, né? Quando você perde tudo, você tem que aprender a valorizar. Então, assim, respeitar o dinheiro. Né? Hoje, se tem uma moedinha no chão, eu pego essa moedinha. Porque você tem que respeitar o seu dinheiro, você tem que respeitar o seu patrimônio. Você tem que saber que você não deve gastar tudo que você tem, porque depois você não vai ter mais de onde tirar. Então, você tem que saber empreender. E a NUI, ela tem sido cada dia mais escola pra gente. E o que o Carlos falou realmente desse propósito de poder ajudar outras pessoas, isso não tem preço. Não tem preço. Porque é dando que a gente recebe, não é assim que fala? E não é que você tem que também fazer alguma coisa esperando alguma coisa em troca, não. Mas a satisfação que você sente de poder ajudar uma outra pessoa, não tem preço. Então não é que você vai receber de volta, é porque você vai aprender a fazer mais pelo ser humano, por outras pessoas também. Então a minha história é essa, gente, sabe? A gente já, se ficar aqui, eu vou ficar até amanhã contando um monte de coisa que eu já vivi. A viagem junto com os amigos, quando a gente conheceu a Sabrina, que foi muito legal, sabe? De ver a luta dela, de ver o quanto que ela desbravou o caminho, literalmente chorando para lá, na viagem de Gramado. E assim, se vocês quiserem dar a mão pra gente, estamos aqui para ajudar todos vocês no que for necessário. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Obrigada, gente. Obrigada. E